Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Muito bem-vindo ao nosso canal e a mais um devocional diário. Para que você que está chegando agora saiba, nós temos um devocional diário baseado na leitura diária das lições bíblicas da CPAD. E este devocional nós usamos para auxiliar na condução do seu culto doméstico, bem como para a edificação da sua vida espiritual e da sua família. Durante toda a semana nós temos um tema e o tema desta semana é o mistério da unidade revelado. Durante esta semana nós temos assuntos pertinentes a este tema. O assunto de hoje está baseado na referência bíblica de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11 e versículos 27 a 30. O assunto é: o mistério oculto foi revelado aos profetas e apóstolos. Acompanhe comigo o que diz a Bíblia Sagrada. Naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia e, apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Essa fome veio nos dias do imperador Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram mandar uma ajuda aos irmãos que moravam na Judéia, e eles o fizeram, enviando essa ajuda aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. O tema da semana está baseado no livro de Efésios, especificamente no capítulo 3. É importante para o assunto que nós temos hoje lembrarmos que o principal objetivo de Paulo, quando escreve aos Efésios, era revelar a posição dos gentios no corpo de Cristo. Até porque alguns judeus afirmavam que nenhum cristão gentio poderia participar dos privilégios, das promessas, se não cumprisse rigorosamente os ritos e as cerimônias judaicas. Então Paulo, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 3 especificamente, ele inicia aqui, na abertura do capítulo, fazendo destaque para a sua condição de prisioneiro e o processo de sua vocação, como lhe foi manifestado, como lhe foi manifesto esse mistério. E daí o apóstolo São Paulo, ele vai assegurar mais na frente, especificamente no versículo 5, que o mistério oculto foi revelado pelo Espírito, e aqui entra o assunto que nós temos para hoje, foi revelado pelo Espírito aos demais apóstolos e aos profetas, não apenas ao próprio Paulo. E o versículo que nós lemos dá uma nota importante. O versículo 27 diz que naqueles dias, alguns profetas foram de Jerusalém para Antioquia. Havia profetas naquele tempo. Nós não estamos falando dos profetas lá do Antigo Testamento. Nós estamos falando dos profetas do Novo Testamento. E esse mistério foi revelado a estes profetas. Haviam profetas aqui, haviam apóstolos, outros que tiveram essa revelação, como vemos inclusive no mesmo capítulo, a partir do versículo 4 até o versículo 17, num discurso de Pedro, fazendo uma defesa, ele diz uma coisa importante no versículo 17. Pois, se Deus deu a eles o mesmo dom que tinha dado a nós quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Está falando do mover espiritual que aconteceu na casa de Cornélio, após a visão que Pedro teve na cidade de Jope. Ali, barreira religiosa entre judeus e gentios estavam sendo quebrada. O próprio Espírito se encarregando de revelar o mistério oculto. Pastor Elenay Cabral, quando comenta o livro de Efésios, num livro muito bom, muito gostoso de ler, ele diz que o mistério é revelado em dois ângulos. Primeiro, a revelação de Cristo glorificado e segundo, a revelação da união de judeus e gentios formando um só povo e participando dos mesmos privilégios. Pois bem, o assunto é esse. Apóstolos outros, além de Paulo, como no caso Pedro e demais profetas, receberam a revelação desse mistério oculto. Os profetas são aqueles que falam no Espírito. No Espírito foi manifesto o mistério na nova aliança. Vários profetas creram e receberam esta revelação. E isso é muito importante para a nossa compreensão nesse momento. Houve vários profetas
no período da igreja primitiva. Inclusive, quando o apóstolo São Paulo escreve aos Coríntios, lá no capítulo 14, após o versículo 20, quando ele vai aconselhar sobre a ordem do culto, ele fala a respeito dos profetas, do cuidado que os profetas deveriam ter. Então, irmãos, nós vemos no assunto de hoje uma espécie de solução teológica ou uma revelação convincente diante das objeções que tinham os judeus quanto à participação dos gentios nas promessas de Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e na condução do seu culto doméstico. Deixe bem claro de que o próprio Deus, quem revelou esse mistério oculto agora no Novo Testamento. E nenhum judeu, ninguém mais podia parar o projeto de Deus ou esconder o que ele estava disposto a revelar. Deus abençoe a tua vida e que a revelação de Deus seja para edificar a tua casa e a tua família. Um abraço, não deixe de se inscrever no canal, dar um joinha, deixar um comentário e compartilhar com os teus amigos. Deus te abençoe, fica na paz.